Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aqui à nossa aula live. Hoje temos uma aula de química e uma aula muito legal, muito importante sobre a bioquímica dos alimentos. Vamos falar um pouco sobre nutrientes, sobre nutrição, sobre a alimentação correta, sobre um assunto que é super importante para a sua vida prática e também para a prova de vocês. Mas antes da gente começar com o nosso conteúdo, deixa eu só fazer um convite para vocês rapidinho. Pessoal, clique aqui embaixo aqui, ó, para você assinar lá a sua presença durante essa aula live. Tá? Você assinando essa presença, isso aí vai contar muito ponto lá no final para você obter o seu certificado. Então não deixe de assinar essa presença, que ela é muito importante, ok? Muito bom. Então, ó, clique aí embaixo no link, tá? E não esqueça, tá? Muito bom. Vamos lá. O que é a bioquímica dos alimentos? Primeiro, pessoal, é muito importante você saber o que você está comendo, lógico, né? Às vezes a gente come alguma coisa e o pessoal fala, pô, mas isso aí é cheio de química e não sei o que e tal. Não vou comer um alimento mais natural. Isso é balela, tá? Existem alimentos que são mais naturais e, evidentemente, mais saudáveis. Existem alimentos industrializados, né? Mas todos eles têm a sua porcentagem de química. Porque, afinal de contas, quem manda na vida, né? Quem regula a vida são os elementos químicos, tá? Então a gente vai falar sobre vários desses elementos químicos que se transformam em nutrientes que fazem parte da nossa alimentação e onde você vai encontrar cada um desses elementos, nutrientes
né, no alimento que você consome, tá? E aí passar umas dicas para vocês de alimentação saudável, vamos falar um pouco sobre a pirâmide alimentar e tal. É um pouco parecido com a aula de biologia também, isso aí, sobre nutrição, tá? Então vocês vão ver que é um assunto bem legal e bem conectado, então dá para vocês estudar as duas matérias de uma vez só. Ok, bom, primeira parte, vamos falar sobre os carboidratos. Quem que são os carboidratos? Os carboidratos, pessoal, são elementos, né, são nutrientes, são responsáveis pelo fornecimento de energia para o organismo, tá? Então o carboidrato ele é formado principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? A estrutura base CHO. O carboidrato também vai dar origem, né? Ele vai resultar um acúmulo de carboidratos pode resultar também no açúcar e um acúmulo maior de carboidratos resulta na gordura. Então o carboidrato ele é a base, né, da fonte de energia. Então, você precisa de energia, você come carboidrato. Quais são os principais alimentos que contêm carboidrato? Pão, arroz, batata doce, né? Alguns legumes, né? Tipo cenoura tem um pouquinho de carboidrato, né? A batata doce, né? Eu falei, mandioca, a batata, algumas frutas, tá? Tem carboidrato, tá? O arroz principalmente, as massas, o pão, né, o trigo, tudo isso aí tem carboidrato. O carboidrato ele é um açúcar simples, tá? É um açúcar de uma molécula reduzida, não é a molécula do açúcar que ela é mais complexa, o carboidrato tem uma molécula mais simples, tá? E aí ele é composto basicamente de glicose e frutose, tá? O carboidrato das frutas é a frutose, é o melhor açúcar que tem, né? Que ele queima rapidinho. Você pode fazer um exercício, comer uma banana, comer uma maçã e antes de fazer um exercício que ele vai te dar uma energiazinha lá para você se manter. Se você comer uma batata doce e tal, você vai ter mais energia ainda para fazer seu exercício, beleza? Então o carboidrato ele é justamente um alimento que te dá energia. Então às vezes é muito importante você comer pão de manhã, porque quando você come pão de manhã você tem energia para o dia, né? Para aguentar o batidão. Então você come um carboidrato de manhã, você tem uma energia para aguentar o batidão, para aguentar o pega, tá? Então o carboidrato ele é uma fonte de energia, tá? É uma fonte de energia que vai ser consumida rápida, tá? Ele não é uma fonte de energia reserva. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco quem que é a nossa energia reserva. Então o carboidrato você come para consumir, lógico, ele é o nosso combustível diário. Se abusar no carboidrato, ele vai se transformar em lipídio, que nada mais é do que as gorduras. Lógico, você também ingere a gordura já pronta, né? O lipídio pronto. Por exemplo, alimentos ricos em óleo, né? Em gordura mesmo, tipo gordura da carne e tal, ou as nozes, manteiga, né? Então você já vai encontrar uma quantidade de óleo, né? De lipídio nesse tipo de alimento. Tá? Mas o lipídio também ele pode se converter dentro do organismo através do acúmulo de carboidratos e açúcares que não são queimados, né? Então, veja bem, então quando você consome um carboidrato é para você ter uma queima momentânea ali, né? Usando queima no dia a dia. Se você abusar dele, ele vai acabar virando gordura. Mas é importante ter uma porcentagem de gordura no corpo? Sim. Por quê? Porque a gordura no corpo também é a nossa reserva energética. Se você passa por uma situação de fome, né, não demora para comer e tal, você queima essa gordura, tá? Então ela te dá uma reserva energética. O que você não pode, né, é extrapolar esse consumo, tá? Porque a gordura, o lipídio, ele fica retido no organismo, ele fica acumulado e às vezes ele compromete algumas funções vitais importantes, como por exemplo, circulação, né, a questão cardiorrespiratória, tal. Então você a própria gordura no fígado, tal. Então você não pode ter, né, aumento da pressão arterial. Então você não pode ter esse acúmulo exagerado de gordura. Você tem que ter uma porcentagem de gordura saudável, né, para numa eventual necessidade, se você passar fome uma hora ali e tal, né, você fica perdido na mata lá um dia, né, daquela fome. Daí, né, você não tem o que comer, você queima essa gordura, né? Essa reserva energética que você tem. Os principais alimentos, fontes de gordura, pessoal, fontes de lipídios, né? No produto de origem animal, você pode ter as carnes mais gordurosas, né?
né, os peixes mais gordurosos, a manteiga, né, o leite tem uma porcentagemzinha boa de gordura, né, o queijo também tem gordura. O que mais que tem fonte de óleo de peixe, né, tal. São todos alimentos que têm gordura, tá? Animal. Gordura vegetal você vai ter no óleo de soja, no óleo de milho, né? No óleo de girassol, óleo de canola, todos esses óleos, né? Das oleaginosas, que são tiradas da oleaginosa, das nozes, macadâmia, no abacate também é uma fruta que tem bastante gordura, né? Tá? Mas é uma gordura saudável que a gente fala, né? Tá, beleza? Muito bem, então ela vai ter uma função de reserva, beleza? Se você abusar de alguns doces, alguns açúcares, eles vão se transformar em gordura no seu organismo. Então, tome cuidado também com o que você, né, a quantidade que você consome. Às vezes você gosta de comer um chocolatinho e tal, não precisa comer uma barra de uma vez só. Come dois, três quadradinhos ali e tal, só para, né, manter seus níveis energéticos em dia, tá? Mas não abuse disso daí. Muito bem. Bom, eu falei sobre os carboidratos e falei também sobre os lipídios, tá? O carboidrato, ele é a fonte de energia imediata, aquela fonte que você consome para você aguentar lá o pega, o dia a dia, o batidão, né? Tá? E o lipídio é aquela fonte de energia que você deixa reservada, né? Que você deixa guardada uma eventual necessidade, tá? É como se fosse uma poupança de gordura que você tem lá de energia, né? Na hora que você precisa gastar. Mas tem outros elementos que são fundamentais na constituição do corpo humano, tá? Não só do corpo humano, mas do ser vivo, tá? Mas falando em corpo humano, existem outros elementos que são fundamentais para a constituição, né? Para a reposição de células, para a construção de tecidos, fortalecimento de ossos e tudo mais. Esses elementos, pessoal, a gente chama de proteínas, tá? São as proteínas. As proteínas são os elementos, né, que a gente vai encontrar principalmente na carne, na carne dos animais, tá? Nos produtos de origem animal e também em alguns produtos, né, de origem vegetal, menos, mas vamos encontrar, tá? Bom, a proteína é como se ela fosse um bloco que ajudasse na construção do corpo, tá? Como se fosse uns tijolinhos assim, né, para você fazer o crescimento e tal, como se fosse umas ligas, né, para você fazer umas conexões assim e tal no seu sistema, na sua fisiologia. Então ela é fundamental para o crescimento do ser vivo e para a reparação e manutenção dos tecidos, tá? Então tem um valor proteico, tá? Você vê, quando o cara vai fazer ginástica, vai fazer academia, tal, vai malhar, né? Ele tem uma dieta equilibrada entre carboidrato para dar energia e proteína para ganhar o quê? Ganhar massa, ganhar músculo, né? Ganhar músculo, né? Não só para ficar maçudo, para desenvolver o músculo. Por quê? Porque a proteína é um dos principais constituintes do músculo, tá? Do tecido muscular. Bom, a maioria dos alimentos que contém proteínas são alimentos de origem animal, tá? Além da proteína animal, a carne também tem a vitamina B12, que é fundamental também para o nosso organismo. Muito cuidado, às vezes as pessoas que não comem carne, como que elas vão repor essa proteína B12? Através de suplementos, né, por medicação ou suplemento alimentar, né? Através ou de injeções ou de algum tipo de comprimido, tá? Mas não pode faltar vitamina B12. Se você come carne, não tem problema, você vai ter, tá? Se você não come carne, você vai ter que procurar um médico para ver qual que é a melhor maneira de você repor essa vitamina no seu organismo. Bom, e aí exemplos aí de proteínas de fontes de proteína, né? De fonte animal, você tem a carne, né? Carne de boi, de porco, de frango, de que for, de peixe principalmente, tá? Os ovos têm muita proteína, tá?
proteína do ovo, né? Albumina, que é a proteína da clara do ovo, que muita gente usa para fazer ginástica, para fazer academia, até. Tá? Algumas, os laticínios, né? Então, queijo tem proteína, manteiga tem proteína, o leite em si tem proteína, tá? O iogurte, tá? Tem um pouco menos do que na carne, mas tem, beleza? Então, muito bem. Produtos de fonte de origem animal, todos ricos em proteína. E no caso dos produtos de origem vegetal, quais que têm proteína? Os leguminosas, nozes, tá? Exemplo de leguminosas: vagem, feijão, soja, né? Todos esses aí têm proteína, altos índices de proteína. Então vale a pena você comer lá, né? Também se, mas eu não como carne, preciso repor proteína como? Comendo nozes, tá? Comendo cereais, tá? Comendo bastante feijão, bastante soja rica em proteína, tá? Aliás, a dieta do brasileiro, ela é muito bem equilibrada justamente por quê? Porque você tem o arroz, que ele é rico em carboidrato, que corresponde à fonte de energia, né? E ao feijão, que é rico em proteína. Então você tem ali, ó, no mesmo prato balanceado carboidrato e proteína, tá? Então arroz com feijão é um alimento super completo nesse quesito. Então não deixe de comer arroz com feijão, tá? Que eles têm proteína e carboidrato juntos na mesma dieta, beleza? Bom, quando você come um alimento com proteína, por exemplo, um pedaço de bife lá, uma carne, essas proteínas, elas serão quebradas, né? Serão fragmentadas em aminoácidos, e esses aminoácidos o nosso corpo vai utilizar principalmente para reparar músculos, né? Compor enzimas e compor os hormônios, sintetizar os hormônios, né? Então os hormônios a gente produz no nosso organismo. Então quem que vai fazer esses hormônios são os aminoácidos que têm origem aonde? Nas proteínas. Então é muito importante você comer proteína, tá? Tenha sempre uma dieta equilibrada aí com carboidratos e proteínas e, como eu já falei anteriormente, também com os lipídios no caso da reserva, né? Muito bom. Olha só essa foto da... o outro que é muito bom também, que tem muita proteína, é castanha, amendoim, castanha de caju, né? Castanha de caju um pouquinho mais caro, né? A gente só come em festa de fim de ano, né? Quando ganha de brinde, né? Que é de cesta do Natal. Mas é bom, é muito bom, né? Também tem muita proteína. O amendoinzinho também, tá? Faz aquele amendoinzinho torrado, vale a pena, come aí, tem muita proteína, faz bem, tá? Tem uma porcentagem também razoável de lipídios, então também o amendoim tem energia, fornece energia e também fornece proteína, né? Pasta de amendoim, que o pessoal fala, manteiga de amendoim, que a galera usa aí para fazer exercício também, né? Ele é muito utilizado por causa disso aí, que ele dá tanto energia como proteína no mesmo alimento, tá? Então tem várias fontes aí para você, né, escolher e não deixar de consumir. Beleza? Muito bem. Além da proteína, pessoal, a gente tem agora também outro componente que a gente consome em quantidades menores, tá? Mas ele é fundamental, que são as vitaminas. A vitamina ela é chamada de cofator, né, para diversas reações do nosso organismo. Então você precisa da vitamina como um catalisador, como um componente para terminar ou concluir ou para acelerar ou para, né, dar aquela liga nas reações químicas que a gente tem no nosso metabolismo. A vitamina, pessoal, ela pode ser encontrada principalmente em frutas e legumes, tá? Você também vai encontrar ela nos laticínios, ou seja, nos derivados de leite e na carne. Mas a principal fonte é, né, nos frutas e legumes e verduras, tá? Se você comer a salada de verdura, folha verde, por exemplo, a rúcula, alface, agrião, todas essas aí, né? Almeirão, né? Agrião, né? Falei rúcula. Todas essas saladas verdes, né? Espinafre, elas são ricas em vitaminas, tá? Então você pode até fazer uma dieta meio vegetariana lá, fazer um super nutritivo, que você tem lá uma folha verde que é cheia de vitamina,
Você pode comer lá uns pedaços de queijo que tem proteína e uns pedaços de abacate, que são lipídios, né? Tá? E você tem lá uma combinação das três fontes, só falta o carboidrato, né? Bom, o carboidrato pode vir do abacate, que é o lipídio, né? A gordura ela pode ser quebrada, tá? Uma combinação bastante importante. Pessoal, fruta e verdura não tem contraindicação, tá? Banana tem muita vitamina, é importante, né? Tem uma referência na música lá que fala, né? Banana é vitamina, o alimento, vitamina que engorda e faz crescer, né? Tá? Muito bem. Maçã, ela também atua como um regulador de pressão, tipo, ela não deixa a sua pressão subir, mantém a sua pressão estabilizada, né? Ajuda a controlar a pressão. Laranja, vitamina C, é o próprio nome, né? Referência, principal referência que a gente tem. Laranja, limão, citros, né? São ricos em vitamina C, acerola também, muita vitamina C, previne aí gripes e resfriados, né? Melhora muito a imunidade do corpo, tá? As defesas naturais do corpo. Então, não tem contraindicação. Então, é muito importante você consumir vitamina, tá? Através das frutas e verduras, tá? Verdura também é muito bom também, porque ela é muito rica em fibra, né? E ela também ajuda no processo digestivo, tal, composição do bolo fecal e tudo mais. Então, fruta e verdura não tem contraindicação, tá? Você coma sempre, faz bem, não tem o que achar ruim, tá? É um alimento super saudável e muitas vezes ele tá até de graça aí, né? Pela cidade aí, você tem algumas mangueiras, uns bacateiros espalhados pela cidade, né? Sempre tem um vizinho que tem alguma coisa no quintal, então aproveite essa oportunidade aí e coma fruta, tá? Não precisa só querer comer uma pitaia, não sei da onde lá, que dá uma vez por ano lá, Não, come fruta de estação, coisa que você vai encontrar de monte aí nas quitandas e nos varejões, né? Você sempre uma boa alternativa alimentar, beleza? Bom, e por fim, o último tipo de nutriente que a gente vai falar aqui agora são os sais minerais. Os sais minerais é uma parcela muito pequena que a gente consome, tá? Então, principalmente porque a gente chama ele de micronutriente, tá? Porque ele já tem pouca quantidade no elemento, tá? E a gente consome ele, né, já em pouca quantidade, porque ele não vem assim, lotado no alimento. Então, por exemplo, o cálcio. O cálcio a gente vai encontrar principalmente nos laticínios, né, nos derivados do leite, vegetais de folhas verdes e alimentos fortificados, tá? Às vezes você vai encontrar bastante o cálcio também aonde? No tomate, né? Então, e aí o cálcio ele é muito importante para formação e fortalecimento de ossos e dentes, né? Então, uma pessoa que tem deficiência em cálcio, ela fica com os ossos fracos, com os dentes moles e tal, os dentes quebradiços. Então, o cálcio, ele é muito importante você consumir ele através dos laticínios, vegetais de folhas verdes e outros alimentos, tá? Outro micronutriente muito importante também é o ferro, que você vai encontrar ele principalmente na carne vermelha, feijão e espinafre. Olha lá, o feijão de novo, né? Fonte de proteína também é fonte de ferro, né? Carne, fonte de ferro e de proteína. O espinafre também é fonte de ferro. Aliás, aquele famoso personagem do desenho lá, né? O marinheiro que come o espinafre, surgiu justamente disso. Era uma campanha que precisava aumentar os níveis de ferro no sangue da criançada, né? Então eles criaram um personagem que comia espinafre, porque o espinafre era uma plantação que eles tinham bastante lá nos Estados Unidos, né? Tinha muita receita à base de espinafre, era uma coisa que estava muito na cultura deles, mas o pessoal não queria comer verdura, né? Queria só comer carne, mas carne era caro, então vamos fazer o pessoal comer espinafre justamente por quê? Porque é rico em ferro. E ferro, o que significa? Prevenção de anemia, tá? Então se você tem uma dieta rica em ferro, você não tem anemia, né? Então você come feijão, come carne, come espinafre, tudo isso aí te deixa assim, né, com uma coloração saudável, né, tá? Com bastante ferro no sangue, beleza? Produção de células vermelhas, ou seja, previne a anemia. Então são os sais minerais. Então existem outros sais minerais. Por exemplo, a banana ela é rica em potássio, que é um micronutriente que previne o surgimento de cãibras.
Por que que o atleta come banana quando ele está fazendo exercício de alto rendimento? Né? Ou por que quando você vai treinar, o treinador fala assim, ó, qual é uma banana aí? Porque banana tem potássio, e o potássio ajuda a evitar o quê? A você ter cãibra, né? Então, muito importante. Também ele atua na bomba de sódio de potássio, né? Que atua no coração também. Então, tudo isso daí é fundamental. Então, você coma banana porque tem bastante potássio, bastante elementos nutrientes, né? Micronutrientes. Bom, e assim por diante. Bom, pessoal, agora o nosso próximo assunto aqui, né? Vamos então entender agora qual que é a melhor proporção para consumir esse tipo de nutriente, né? Pô, mas posso comer só carne? Posso comer um churrasco na hora que eu acordo de manhã, né? Posso comer arroz com feijão antes de dormir, né? Não, posso comer pão à noite. Vamos ver aqui então qual que é a melhor distribuição dos nutrientes, né? Na nossa chamada pirâmide alimentar. O que que é pirâmide alimentar, né? É justamente isso, essa proporção de alimentos, né, que você vai ter, né, na sua dieta equilibrada para você ter uma vida bem mais saudável, né? Então olha só, pessoal, que legal. Pirâmide alimentar lembra o quê? Uma figura triangular que tem uma base grande e vai afunilando até o topo, né? Então a base da nossa pirâmide são aqueles alimentos que a gente tem que consumir com mais intensidade e com mais frequência, né? A base de todas, né, principalmente água e líquidos. Água principalmente, tá? Hidratação é beber água, tá? Por que a água é fundamental? Bom, nosso organismo é 3/4 são de água, 75% do corpo humano é água. Você precisa de água para não ter cãibra, você precisa de água para várias funções vitais, né? Você precisa de água para manter funcionando o seu rim direitinho, né? Você precisa de água para poder fazer o seu intestino funcionar, né? Para você não se desidratar e um monte de outras funções, tá? A água precisa para tudo, né? Para tudo. Então bebam água. É a primeira recomendação na base da pirâmide alimentar, lá embaixo. Depois vem o grupo 1 dos alimentos. O grupo 1 aqui a gente está vendo essa uma cor meio destacada aí de amarelo, meio dourado, tal. Na outra folha tá lá, ó. Tá? Na base da pirâmide estão os alimentos que nos fornecem energia ao corpo e devem ser consumidos em 6 porções divididas durante as refeições, tá? Então quem que tá no grupo 1 aqui, ó? Carboidratos, principalmente, né? E alguns açúcares menores. Então você tem lá no grupo 1, você come no café da manhã, o pãozinho, né? Uma torrada, um biscoito, né? Produtos que levam farinha de trigo, né? Pode ser farinha de trigo integral, pode ser farinha de trigo comum, né? Então, vou lá, principalmente quem? O pãozinho, né? O biscoito, um pretzel, né? Um croissant, seja lá o que for que você faz com um blinis, né? O que você faz com farinha de trigo, né? O tipo de massa que você faz, você coloca lá, né? No grupo 1, né? Que é o seu alimento que vai te dar bastante energia. O grupo 2 e 3, pessoal, a gente tem os alimentos reguladores, né? Que aí seriam quem? As frutas, as verduras, principalmente, que são as fontes de vitamina, né? Aí algumas fontes de proteína, né? No caso, o abacate, né? Ele fornece um pouco de proteína, né? Os cereais, principalmente, fornecem o quê? Vitaminas, né? Então são os nossos reguladores. Então você tem lá frutas, legumes, verduras, tá? Consumidos com bastante frequência. Não pode deixar de consumir, né? Tá? Então é sempre bom comer pelo menos fruta umas 3 vezes por dia, né? Come no café, né? Tá? Depois faz um intervalinho lá na hora do trabalho, come. Às vezes fica tomando café, só café. Come uma fruta e tal, né? Come uma fruta antes do almoço, no meio da tarde. Então, come a fruta também durante o almoço, também é uma boa opção, né? Tem gente que come uma banana junto com a comida, também é uma boa opção. É um hábito bastante legal que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, ó, não deixe também de atentar para esse fato aí. Fruta e verdura você come à vontade durante o dia, as porções regulares, por quê? Porque eles são os alimentos fornecedores, né, os reguladores que fornecem as vitaminas e alguns componentes importantes para o nosso organismo, tá? Depois você vai ter lá na parte de cima
Aqueles alimentos que já são fontes de proteína, tá? Que você pode consumir eles em uma quantidade menor, tá? Mas que também são fundamentais, que nem, por exemplo, a carne, o leite, né? Os derivados de animais, os derivados de animais. Então, você tem lá carne, ovo, leite, queijo, e aí aqui numa de fonte vegetal, arroz, feijão, soja, né? Amendoim, cereais oleaginosos e tal. Esses são o grupo 5 e 6, que são o quê? Os alimentos ricos em proteína. São os alimentos que são estruturais, que vão dar o quê? Reposição de células, né? Crescimento e tal. Então são as nossas proteínas, tá? Não façam o contrário de comer, colocar no grupo 1, comer só proteína, que depois você vai desandar tudo lá na frente, tá? Mantenha isso aí bastante equilibrado. Então a proteína você come ela um pouco menos e o carboidrato você come ele um pouco mais, tá? Porque ele é para dar energia e a proteína é só para construção e manutenção do organismo. E lá no topo da nossa pirâmide, tá? A gente tem aqueles alimentos que são os alimentos energéticos. São os alimentos que a gente come, né? Mas não em muita quantidade, ou se come eles vão servir mais para servir como uma fonte de reserva energética, né? Um alimento altamente energético. Então são aqueles alimentos que você não come, ele não substitui a refeição por ele, né? E até nem é bom substituir, né? Porque, vou comer um chocolate, não vou almoçar hoje, tô na correria, vou comer um chocolate que já tá tudo certo. Não, não é uma boa não, porque o chocolate ele só é rico em açúcar, né? Um ou outro nutriente, mas a maior parte ele vai ser convertido em gordura. Então você não vai estar alimentado, você vai estar só cheio, mas não vai estar alimentado. Você vai precisar de proteínas e carboidratos, vitaminas, não vai ter, tá? Então ele vai só ser uma reserva para ser queimada, né, depois, mas não é uma reserva nutricional. Então tome muito cuidado com isso aí, desse negócio de trocar, não, estamos naquela, ih, agora não dá tempo de eu parar para comer, vou comer só um chocolatinho aqui, já tá tudo bem. Não faça isso, hein, tá? Mantenha a sua alimentação bastante balanceada, tá? E olha lá, então como que eu falei, no topo da pirâmide estão os que fornecem a caloria extra ao organismo, né, gorduras, doces, e o sal, pessoal, sal é um negócio perigoso, tá? Por quê? Porque o sal, ele é um micronutriente, ele é rico em sódio, ele é rico, né, no cloreto, e outros componentes, né, o iodo, que é para tireoide, então ele não é para ser consumido em grandes quantidades, então maneira no sal, hein? Além do que os descalabros aí com sal causam pressão alta e outros problemas complicados, né, como retenção de líquidos e mau funcionamento dos rins, pedra no rim e tudo mais. Bom, pessoal, então para a última parte da nossa aula aqui, então, algumas dicas importantes sobre uma alimentação saudável, tá? Então, ó, faça pelo menos 3 refeições diárias, café, almoço e janta, tá? De preferência, comam alimentos mais energéticos, tal, no café e no almoço, que é para você aguentar o pega durante o dia. Deixe os alimentos mais leves para janta, porque daí você dorme bem, você faz uma digestão completa, né? O seu organismo de noite, né? Ele, enquanto você está dormindo, repousando, ele também está trabalhando lá, está colocando a casa em ordem. Aí quando você acorda com fome, significa que o quê? Trabalhou tudo direitinho, tal, processou o que tinha que processar, e aí você acorda para recomeçar o dia com tudo. Tá? Se você come uma coisa muito pesada, você tem pesadelo. Por quê? Porque você fica aquela coisa, né? Ele fica mais preocupado em fazer digestão do que colocar a bagunça do dia em ordem, tá? Bom, coma bastante verdura, coma bastante legumes e fruta pelo menos 3 vezes por dia, tá? Tire aquela gordurinha aparente da carne. Eu sei que às vezes é até gostoso, tal, mas aquilo lá não é muito legal. Principalmente a pele das aves, tá? Pele de frango aí não é um negócio muito bom, pessoal. Às vezes fica muita gordura, muito colesterol retido ali. E isso aí é um veneno depois que você tem um problema de doença cardíaca e tal, e pressão alta, tá? Alimentos assados e cozidos é sempre uma boa opção, porque não tem o que? Retenção de gordura, né? Fritura é mais perigoso, porque ele vai reter o óleo, ele vai enxugar, ele vai chupar o óleo, então ele vai ficar um alimento mais gorduroso, tá? Refrigerantes, sucos em pó, biscoitos, alimentos enlatados, conservados, tá? Charque, hambúrguer, tudo isso aí, como é que fala? Embutidos,
tá? Todos esses aí são perigosos, por quê? Porque eles têm muito sódio, tá? Pô, mas eu tomo refrigerante light, não tem problema, tem sódio de qualquer jeito, tá? Por causa tem muito gás carbônico, muito sódio. Isso aí depois é um pouco, não faz muito bem para o seu organismo, tá? Então dá uma diminuída aí, diminuindo o sal, beleza? Isso aí ajuda muito você ter uma pressão arterial mais saudável, mais equilibrada, tá? Menos retenção de líquido, faz o seu rim trabalhar direitinho, né? E você eliminar o que não presta de maneira fluida, tá? E principalmente, né, beba muita água, tá? Muita água, mas água mesmo, né? Não é pra ficar tomando só suquinho, não, ou ficar tomando café achando que você está se hidratando, não. Você tem que tomar água, tá? Água mesmo, água pura, tá? Água mineral, água de filtro, né? Porque 3/4 do seu organismo é água, então você tem que manter essa água rodando dentro do seu corpo. Então, pelo menos 2 litros por dia, né? Ou de 6 a 8 copos de água por dia, tá? Bebam bastante, se hidrate, tá? Crie esse hábito, tá? De tempos em tempos você vai lá, toma um gole d'água, toma um copo d'água. Toma água quando você acorda, tudo isso faz bem. A água ajuda o intestino a funcionar direito também, tá? E principalmente, pessoal, evitem essas dietas milagrosas, essas conversas de influencer, porque isso aí não resolve, tá? Isso aí às vezes é só papagaiada, é só lenda urbana, tá? E o cara entra numas piras aí, tipo, ah, não vou almoçar, só vou jantar, aí durante o dia, não vai queimar energia coisa nenhuma. Se você ficar sem comer durante muito tempo, a primeira coisa que o seu organismo vai pensar é o seguinte, que você está guardando, né? Então você não tá, você está poupando porque você está guardando, então você não é para consumir, tá? Então ele não vai não vai consumir sua reserva. Ele só vai consumir sua reserva quando ele sentir um alerta, depois você ficar dias sem comer, tá? E aí você fica um tempo sem comer, ele acha que você não tá que você está só guardando. Aí depois você come, ele vai continuar achando que você está guardando. Então tudo que você comeu não é processado, vai ser guardado. Então você vai ganhar peso, você vai transformar tudo isso aí em lipídio. Então tem isso daí. E, né, cozinhe em casa, coma em casa, evite comer fora em excesso, porque tem muita coisa que é requentada, evite muita coisa com muito sal para melhorar conservação e tal. Então não façam esse tipo de exagero, tá? Coma frutas da estação, né? Coma bastante verdura, não precisa ficar querendo comprar ameixa lá do Cazaquistão, que só vende num empório em determinada região da cidade. Tem um monte de fruta nativa e de estação disponível aí. Aproveite, né, que nós vamos num país tropical, tem fruta a dar com pau aí para você, né, se alimentar de uma boa maneira. Beleza? Então é isso, pessoal. Sigam essas dicas e você vai ter uma alimentação saudável, tá? E você vai ter uma vida muito mais tranquila. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Essa aqui foi a nossa aula de química hoje sobre a bioquímica dos alimentos e nos vemos aí na nossa próxima aula live.